5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta bem interessante chamada SysPrep. Essa ferramenta é executada apenas no sistema operacional Windows, desktop, para Windows 7, Windows 8, Windows XP, as versões mais atuais do Windows, para uso doméstico tem essa ferramenta. E é uma ferramenta bastante importante, principalmente quando a gente cai em situações como o seguinte, por exemplo, você tem um computador em casa, e quer fazer um upgrade, por exemplo, que você quer trocar a placa-mãe, quer botar um outro processador, quer botar mais memória, ou às vezes você quer só trocar o processador, e é obrigado a trocar a placa-mãe. Essa ferramenta é bem importante, principalmente nesses casos, de uso do sistema operacional que você já tem, todos os arquivos que você já tem instalado, numa nova máquina, num novo hardware, vamos dizer, numa outra placa-mãe principalmente. Por quê? Porque o chipset difere de uma placa para outra, e na instalação do Windows, o que acontece? A própria instalação ela faz uma limpeza, ela faz uma otimização dos arquivos, para que alguns arquivos de drivers ali, de reconhecimento de hardware, eles, se não forem necessários para a sua placa-mãe, eles não vão ser utilizados, vão ser descartados. Por exemplo, eu tenho a placa-mãe, um chipset da Intel, e ao mesmo tempo a gente tem drivers ali do sistema operacional Windows para tanto chipset Intel, quanto para chipset NVIDIA, chipset AMD, chipset CIS, enfim, vários outros. Para o sistema operacional inicializar mais rápido, eles utilizam essa técnica para poder reduzir o tempo de inicialização do sistema. Então eles reduzem o número de arquivos necessários para ser carregados, e com isso economizando tanto disco quanto memória RAM. Então, a partir do momento dessa otimização, você fica sem contar com esses arquivos no seu sistema. O problema é quando você precisa trocar a placa-mãe. Isso não acontece no Linux, mas é uma coisa que acontece no Windows. Então, essa ferramenta SysPrep, o que ela faz? Ela generaliza a instalação do Windows, a sua instalação já existente. Para quê? Para que você, ao trocar o hardware, o sistema operacional vai ter, então, alguns desses drivers ali já instalados para qualquer que seja a placa-mãe, você possa, então, inicializar o seu computador. Uma situação interessante também, por exemplo, você está num laboratório de hardware, num laboratório de informática, que seja, e aí recebe a missão para poder fazer a instalação de 40 computadores. 40 computadores. Quando os computadores têm o hardware completamente igual, ou pelo menos o chipset é da mesma marca, Intel, AMD, AMD, seja a versão mais antiga, mais nova misturada, não tem problema, ele vai funcionar. O grande problema é quando você tem 40 máquinas diversas, ou seja, com hardware diferente, com hardware completamente diferente, a placa-mãe diferente. Então você vai instalar o Windows numa máquina, vamos chamar de matriz, você vai usar o Clonezilla para poder fazer a imagem do sistema operacional, e depois vai explodir essa imagem nas outras máquinas, nos outros HDs, para que você ganhe tempo com isso. O problema é que quando você tem máquinas com um chipset diferente, com a placa-mãe diferente, você não vai poder utilizar essa ferramenta. Então, antes de poder fazer o Clonezilla, tem que ser feito o SysPrep nesse sistema. Então, tem que ser feita a instalação do Windows, então, normalmente, com todas as ferramentas que você necessita. É feito a execução dessa ferramentinha SysPrep, para ela poder preparar o sistema, para poder fazer com que seja feita a generalização dos drivers, do chipset. E aí, depois disso, você pode tanto colocar esse HD numa outra máquina, ou fazer a imagem via Clonezilla e depois pegar essa imagem e explodir para um outro computador,
que ele vai funcionar tranquilamente, tá bom? Então, nesse vídeo nós vamos então executar a ferramentinha Sysprep, nós vamos então fazer também o clone da imagem desse sistema operacional já com o Sysprep executado, e depois nós vamos explodir essa imagem numa outra máquina virtual, né? A gente não tem condição aqui de poder mostrar na máquina real, mas exatamente como aconteceria. Vou executar na outra máquina virtual, vou tentar mudar ali parâmetros de chipset e a gente vai inicializar o sistema operacional após a execução do Sysprep. Ele vai pedir alguns passos ali na instalação, bem básicos, como configuração de teclado, idioma, essas coisas, né? Para poder fazer a reinstalação do Windows, né? Ele vai instalar completamente do zero e vai manter todos os seus arquivos ali do jeito que está. Ele apenas vai reconfigurar alguns parâmetros para você poder utilizar esse sistema operacional num outro computador diferente do seu. Essa situação é bem interessante, como eu falei, para upgrade de máquina e para instalação de computadores que tem o hardware bem diferente um do outro, né? Com isso é bem bacana que você pode fazer uma instalação única, pode gravar essa imagem dentro de um pendrive ou dentro de um HD externo, independente se você tem um notebook, se você tem um computador antigo, se você tem um computador novo, máquina virtual, vai funcionar redondamente todos esses hardwares diferentes, tá? Então não tem o menor problema, vai funcionar bem tranquilo, mas paciente. Sysprep, Clonezilla para criar imagem, Clonezilla para explodir imagem no hardware novo, e aí você reconfigura o Windows aí, depois de finalizados esses passos, você consegue utilizar a mesma instalação em diversos computadores completamente diferentes, com processador diferente, com memória RAM diferente, com HD diferente, tudo diferente, tá bom? Então eu inicializei aqui uma máquina virtual, onde eu vou rodar o Sysprep e logo depois a gente vai então executar o Clonezilla para poder fazer a imagem, né, explodir a imagem e fazer os passos de instalação do sistema, tá bom? Vamos lá. Então eu peguei uma imagenzinha aqui, né, uma imagem do Windows aqui para a gente poder fazer essa ferramenta, né, executar essa ferramenta. E a execução é bem simples, né? Eu vou aqui no iniciar, né? Vou aqui no computador, então para a gente poder localizar né, o local onde fica esse Sysprep. Você pode procurar, né, na barrinha de pesquisa, né? Mas tem um caminho aqui. Eu vou colocar o C, Windows, System 32, pastinha Sysprep, aqui é ela, ó, Sysprep, e aí vamos executar o Sysprep. Eu recomendo que vocês executem como administrador, então dá o botão direito aqui, executar como administrador, tá? Que aí a ferramenta vai ser executada sem a menor restrição, né? Sem qualquer bloqueio, coisa do tipo, tá bom? Executar como administrador, vou clicar aqui, e aí você tem essas opções aqui, né? Ação de limpeza do sistema, né? Quais opções que ele dá aqui? Entrar na configuração inicial pelo usuário do sistema, OBE, ou entrar no modo de auditoria do sistema. A gente vai utilizar então essa primeira opção aqui, entrar na configuração inicial pelo usuário do sistema, OBE. E aí, essa opção generalizar não tem necessidade, tá? Não precisa marcar ela. E aí, opções de desligamento, você vai escolher o que fazer com esse computador após ele ter o Sysprep executado por completo, tá? Você então pode escolher ele reinicializar, encerrar ou desligar. Eu vou colocar desligar e vou explicar por quê, né? Se a gente executar o Sysprep e botar para reiniciar, ele vai carregar o sistema operacional novamente e vai pedir para reconfigurar uma série de parâmetros, tá? Então, como o nosso objetivo é fazer imagem após a execução do Sysprep, para quê? Para depois que a gente explodir a imagem, a gente colocar essa imagem no computador que a gente quer e aí fazer reconfiguração, de nada adianta nós reiniciarmos o computador, porque senão vai ser feita toda a reconfiguração e voltar no mesmo ponto que está. Não é isso que nós queremos. Nós queremos então, seja executado o Sysprep, a máquina desligue, eu entre com o Clonezilla,
faça a imagem desse computador do jeito que está e eu consiga explodir essa imagem em qualquer outro computador para poder utilizar os softwares que estão aqui, tá bom? Então vou dar um OK aqui. E é só a gente aguardar ele finalizar e desligar a máquina. Foi bem rapidinho. Claro, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a webcam. Claro que isso depende muito do seu hardware, do que tem instalado na máquina, né? A capacidade de processamento do computador, uma série de fatores. Então, como aqui a gente está trabalhando com a máquina virtual e essa máquina virtual não tem praticamente nada, então a gente não levou muito tempo para poder fazer isso. Mas se fosse uma máquina mais lenta, ou se fosse uma máquina com diversos programas carregados aí, muitas vezes você vai levar um pouco mais de tempo. Pode acontecer também de você, por exemplo, executar o SysPrep e dar um erro. Ele vai indicar ali, na própria tela ali da execução, que tem algum programa que ele não conseguiu generalizar, né? Então você muitas vezes tem que passar por uma ferramenta de correção de sistema para poder corrigir arquivos desse programa e depois conseguir executar o SysPrep normalmente, tá bom? Então agora em seguida nós vamos então ver a execução do Clonezilla para poder gerar a imagem da máquina e logo depois vamos criar uma outra máquina virtual, explodir essa imagem da máquina e reconfigurar o SysPrep, tá bom? Então pessoal, dando sequência aqui, né? Já inicializei a máquina virtual com o Clonezilla, tá? E aí eu vou então inicializar o Clonezilla aqui para que a gente possa então iniciar então a cópia dessa instalação atual com o SysPrep para dentro daquele HD de 80 que a gente combinou de fazer com um HD virtual, né? Um HD virtual externo, vamos dizer assim, né? Vamos lá. E ele está carregando, né? Está inicializando o Clonezilla. Então essa simulação eu vou fazer ela toda numa máquina apenas, né? Mas o cenário real seria você ter uma máquina com o seu Windows instalado, faz o SysPrep, e aí nessa máquina você vai ter que conectar um pendrive com o Clonezilla para poder inicializar essa aplicação que está rodando agora, quanto também um HD externo para poder armazenar a imagem do Clonezilla, né? Porque se eu vou copiar os dados ali do computador, eu tenho que ter um local, né, diferente, externo, para poder armazenar esses dados. Fiz a cópia da imagem, armazenou a imagem, tiro o HD externo e levo tanto o pendrive do Clonezilla como o HD externo para essa outra máquina para poder gravar a imagem que eu quero, e aí eu vou ter a mesma instalação, todos os softwares instalados, tudo direitinho, tá bom? Aqui dentro do Clonezilla, então, nós temos essa primeira tela aí, né, que corresponde ao layout do teclado, né, ao formato do teclado, né, a disposição das teclas ali. Então, eu vou marcar aqui Keep, né, para manter o layout do teclado. Vamos inicializar ele aí. Então, eu vou teclar aqui Start Clonezilla. Vou selecionar a opção Device Image, porque efetivamente a gente vai estar trabalhando com a imagem, né? A gente vai estar gravando o disco inteiro para dentro de uma imagem, né? De um arquivo, na verdade, contendo todos os dados, né? Que compõem a instalação que a gente está fazendo a cópia. Então eu vou aqui em Device Image. Vou selecionar essa opção aqui Local Dev, né, porque se trata de dispositivos locais, né, como está aí, use Local Device. Então vou selecionar Enter, vou dar um Enter para continuar. Então ele já vai passar para a próxima tela aí, né, que essa tela, na verdade, quando vocês forem fazer aí esse processo no computador de vocês, de repente passar essa instalação para uma outra máquina, ou de repente com um upgrade mesmo no computador de vocês, né, que seja, né, querem gravar a imagem dentro do HD externo para não perder os dados, uma hora der problema no computador, você tem ali backup, alguma coisa assim, você vai se deparar com essa tela. Essa tela aqui é uma tela que vai ficar verificando se você inseriu um HD externo, né, na máquina ou não, né?
Então, caso você já tenha inserido o HD externo antes de iniciar o CloneZilla, né? Então você pode até fechar essa tela só dando Ctrl C. Se você não tiver inserido ainda, botou só o pendrive CloneZilla e caramba, agora eu tenho que botar um disco para poder copiar as coisas, essa é a hora de inserir, tá? Não pode inserir em nenhum outro momento durante a instalação que não vai fazer a leitura, ele então vai reconhecer dessa forma aqui nessa telinha, tá? Então, como no nosso caso aqui já está o HD de 85 GB aqui, 85.9, que é o HD que eu vou utilizar para armazenar a imagem, né? Então vou deixar ele aqui. Esse 42.9 HD é o HD de origem, né? Que a gente tem os dados que serão copiados. E o HD de 48.3 é simulando um novo HD numa nova máquina para onde eu vou gravar os dados da imagem, tá bom? Então, como ele já está inserido aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui, né, na máquina virtual diferente, Ctrl Break, e aí ele vai seguir aqui. Vamos lá. Está mapeando todos os HDs ali. E uma coisa interessante, como essa ferramenta CloneZilla é baseada no sistema operacional Linux, né, uma distribuição Linux, então ele mapeia os HDs dessa forma. Em vez de ter aquelas letras tradicionalmente C, D, E, F e tal, então ele aqui reconhece o seguinte: o primeiro HD vocês vão reparar que está identificado como SDA, o segundo HD é SDB, o terceiro é SDC, ele vai alternando as letras do alfabeto ali na última letrinha, tá? E para cada partição ele coloca um númerozinho. Então, por exemplo, o SDA é o primeiro HD, SDA1 é a primeira partição do primeiro HD, SDA2 é a segunda partição do primeiro HD, SDB1 é a primeira partição do segundo HD, SDC1 é a primeira partição do terceiro HD, tá? Então a gente tem que selecionar aqui em qual disco vai ficar montada a partição poder armazenar os arquivos de imagem. Eu vou botar aqui no HD de 80 GB, que é o meu HD externo, vamos chamar assim, tá? Dá um OK aqui. Onde ele quer que eu armazene, eu não queria nenhum diretório específico, vou deixar aqui dentro do diretório barra, como ele está dizendo aqui, que é o root, né, o raiz, né, o diretório principal desse HD. Né, vou clicar aqui em Done, dar um Enter para continuar. Tem modo Beginner Expert, eu vou no modo Beginner, né, que é mais simples, né, menos comandos, menos interações para ser feitas. Ok. O que ele quer que a gente faça? Salvar a partição ou salvar disco? Eu vou armazenar então os dados do disco inteiro. Todas as partições que estiverem no disco, eu vou armazenar porque aqui eu não quero selecionar partições, né? Eu quero gravar o meu disco do jeito que ele está. Todas as partições, tudo bonitinho, tá? Então Save Disk, vou dar OK aqui. Ele pede nome para a imagem, eu vou botar aqui a imagem vem Windows 7. Windows 7, pronto. Você pode botar o nome que você quiser aí, sem problema. Isso aqui é só identificação para gravação, tá? Ok. Ele tá. Agora, o próximo passo, então, é a seleção do disco onde contém os dados que eu quero copiar. Como o primeiro disco é SDA, e é o disco que tem realmente os dados que eu quero, né? E eu intencionalmente criei um disco de 48.3 GB ali para poder servir como disco de destino para a imagem. Depois de copiar os dados dessa imagem, vou armazenar a imagem no HD de 80 e do HD de 80 vou tirar e vou jogar no HD de 48.3. Então vou selecionar aqui no barra de espaço SDA, que é o HD que contém os dados, tá? Ok. Aqui ele pergunta qual é o tipo de compressão que eu quero. Eu vou deixar o Z1 mesmo, né, gzip, ele compacta mais o arquivo, tá? Vou usar a opção SFSCK, que ele vai ignorar a checagem do disco para não perdermos mais tempo com isso, tá? Ok. Eu não quero checar a imagem salva, tá? Então eu vou selecionar essa opção SS aqui para poder dar um skip na checagem da imagem, tá? Essa é a opção de criptar a imagem, né, para você poder botar uma senha para poder ter acesso aos dados da imagem ali, caso seja furtado seu HD externo, né, para ninguém poder recuperar seus dados, tá?
Então vou botar no encriptar, porque está no ambiente controlado aqui, está bem tranquilo, tá? Ok, e aqui selecionar o que fazer depois que ele terminar, tá? Eu vou selecionar aqui shutdown, que aí ele vai desligar, né, a máquina, e aí a gente então faz a configuração dessa imagem para o novo HD, tá bom? Ok, pressione Enter para continuar, vamos seguir aí. Então pessoal, eu vou começar a fazer a gravação da imagem, tá? Vocês vão reparar que o vídeo vai dar um pulinho, né? Vai dar um pulo, porque esse processo aqui, o tempo estimado, pelo que eu me lembro, é cerca de uns 20 e poucos minutos, né? Uma máquina virtual. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, não ficar monótono aí, então eu vou deixar iniciar aqui um pouquinho e aí a gente depois retorna então ao final do processo, né, para poder concluir o vídeo. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, podemos ver aí que finalizou o processo, né, de criação da imagem. Então, nesse momento agora, vai finalizar, então, vai desligar o sistema, finalizando a gravação da imagem. E agora a máquina foi desligada. Ele dá uma mensagem ali, por favor, remover a mídia e tal. Tá? Então, agora o processo vai seguir da seguinte forma: eu vou inicializar o clonizador novamente, tá? Vou pegar a imagem que foi armazenada no HD de 80 GB e vou explodi-la dentro do HD de 48 GB. Logo depois eu vou inicializar a máquina com esse HD de 48 GB e aí a gente vai ter então o restante da configuração do sysprep, a consecução aí do prosseguimento da configuração do sysprep, né, a configuração do Windows, para poder ter o sistema operacional funcionando corretamente. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então inicializei aqui a máquina novamente com o boot do Clonezilla, tá? E agora vamos iniciar então o Clonezilla para restaurar então a imagem da máquina que foi feita anteriormente dentro do terceiro HD, aquele HD de 48 GB que está vazio, né, simulando um novo HD numa nova máquina. Vamos lá? Pronto, vamos seguir aqui então. Eu vou manter o layout do teclado, né? Vou iniciar o Clonezilla. Device Image, a mesma configuração que a gente fez antes. Local Dev. Ele aqui está mostrando para a gente quais são os HDs que tem instalados no sistema. Nós só temos dois agora, né? Eu removi aquele outro HD inicial, que era o HD de 42 GB. Agora temos o HD de 85 GB, que tem a imagem gravada do Clonezilla. E temos o HD de 48.3 GB, que é o HD vazio, né? Teoricamente da máquina nova que a gente pretende instalar. Vamos bloquear aqui. Ele vai seguir aqui. Legal. Aqui ele vai selecionar, ele vai pedir para que a gente mostre, né, qual é a partição, né, qual é o disco, né, que a gente vai querer montar contendo a imagem, né, o HD de 80 GB que a gente utiliza para isso.
tá? Tá ali 80 GB. A gente vai ter que selecionar aqui qual a imagem que a gente fez a gravação, né? Botei aqui o VM7. Em modo beginner mesmo, tá? Para continuar. A gente quer então restaurar o disco, né? Restaurar uma imagem para o disco local. Então, restore disk, essa configuração aqui, ok. A gente vai selecionar a imagem para restaurar, de um HD de 42.9. Pode acontecer de você precisar restaurar uma imagem que foi criada no HD maior para um HD menor, tá? Qual que é a dica que eu dou nesse caso, né? A dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: vocês criarem, antes de criar a imagem, né? Vocês peguem lá o computador que vocês querem usar como matriz, aí com o computador principal para poder gerar a imagem. Usem o software para poder enxugar a partição, ou seja, reduzir a partição até o tamanho mínimo que ela puder, né? Em vez de deixar a partição grande com tamanho enorme, vazio, né? Por exemplo, você tem um HD de 300 GB, né? E tem lá 250 GB livre, reduz a partição até o tamanho dos dados, né? Mais ou menos 50 GB, 60 GB, né? Que seria a subtração aí do valor total menos espaço vazio. Então você vai criar praticamente uma partição de 60 GB. Então isso te permite gravar em HD de 80 GB, 120, 160, né? No caso, você botar um SSD aí, são tamanhos menores, né? Então não vai te criar problema, tá bom? Então pode fazer dessa forma que vai funcionar. Aqui no nosso caso a gente tem uma imagem que foi gravada no HD de 42.9 e eu quero explodir ela no HD de 48. Então, como vou botar um HD maior do que foi gravada a imagem inicialmente, não vai ter problema, tá bom? Ok? E aí pede para selecionar qual é o disco onde eu quero gravar essa imagem. Vou dar OK aqui. É o de 48.3 que sobrou. Não quero checar a imagem depois que terminar. Fazer o que? Desligar depois que terminar. Tá bom? Dá um OK aqui, shutdown. Então Enter. Enter de novo. Tem certeza que quer continuar? Sim. Ele pede 2 vezes, pode ser que você selecionou o HD errado. Então ele chama atenção ali para você prestar bem atenção no que está fazendo. Tá? E vamos seguir aí. Então ele vai estar restaurando aí partições, restaurou a partição do sistema, agora a partição dos dados, né? Que diz ali o espaço em uso, tá vendo? 9.5 GB. Então esse é o tamanho que vai determinar a velocidade com que as coisas vão ser executadas aqui. Da mesma forma que no outro vídeo, vou dar uma pausa aqui para acelerar um pouquinho, para que a gente chegue logo no final, tá bom? Então pessoal, chegamos aí ao final então da gravação, né, da imagem para o novo HD, né, que vai ficar na máquina nova. Então nós vamos finalizar agora o processo do Clonezilla para poder iniciar essa nova máquina, digamos assim, né? Acabar de configurar o Windows, né? Que requer algumas configurações ali como teclado, com questão de segurança do Internet Explorer, né? Essas coisas, para aí poder sim a gente poder finalizar concluir o processo da utilização do Sysprep para poder migrar o sistema operacional para outro computador, tá bom? Agora então ele vai pedir aqui para pressionar Ctrl C, né, ou Enter, melhor dizendo, para desligar a máquina, e logo em seguida eu vou iniciar então o computador já com a nova instalação gravada, para que a gente possa ver então o restante da configuração do Sysprep, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, aqui eu estou iniciando então a máquina virtual.
já com HD com a imagem restaurada, né? O novo HD, aquele HD de 48 GB, né? O último HD que foi criado virtual, né? O HD para ser, vamos dizer assim, o HD da máquina nova, foi restaurado e agora eu vou tirar o pause da máquina virtual para ele começar então a iniciar o processo da restauração do SysPrep, a configuração e a finalização então da configuração do Windows. Bom, vamos lá. Deixa aqui. Tirar o pause para a gente seguir aqui. Legal. Então, ele retorna alguns passos da máquina virtual, né, da instalação da máquina virtual. Vamos então aqui selecionar o layout do teclado, BNT2, que é o com cedilha, né? Português de Brasil BNT2. Avançar. É aqueles passos básicos de instalação do Windows, né, gente? Nome de usuário, vou botar aqui um usuário teste 2. Você pode botar o nome da máquina aqui, né? 27 SysPrep. Uma senha, não vou botar senha para esse usuário. Deixar sem senha. E aí, como se a gente estivesse instalando parte do Windows, fazendo a instalação do Windows, né? Só que parte do espaço, né? Usar configurações recomendadas, horário, selecionar o tipo de rede, botar aqui rede de trabalho, pronto. É só aguardar aí que ele vai mostrar para a gente então a tela, né, de login. Uma coisa interessante de dizer aqui é o seguinte, que por exemplo, toda vez que você restaura o SysPrep, ele oferece aquela tela para criar um novo usuário, né? Você não pode utilizar um usuário existente que lá vai dar erro, ele te obriga a criar um novo usuário. Então nessa tela de login aqui sempre vai ter um usuário pelo menos a mais do que a instalação que você fez anteriormente, né? Por exemplo, nessa instalação aqui para logar, eu tinha usuários aluno, Paulo e suporte. Eu criei o usuário teste 2 agora para ser mais uma opção de login, né? Então vou até logar com ele, usuário teste 2, clicar aqui nele e aí eu já tenho a minha instalação do Windows já restaurada, né? E isso a gente tendo um hardware completamente diferente, né, pessoal? Então, diferente do Clonezilla, que a gente faz ali copia os dados, todos os dados daquele jeito que está, né, e coloca num outro HD, né, os mesmos dados. Aqui não. Aqui a gente reconfigura o sistema operacional para ele poder ser compatível com qualquer outro hardware mais antigo, mais novo, né, com mais processadores, com placa-mãe completamente diferente, enfim, hardware, né, com bastante diferenças ou não. Então essa máquina vai se adaptar a esse hardware aí. Só que agora, depois, nessa instalação, ela já deixa, depois dessa configuração que a gente fez agora, do SysPrep, essa instalação deixa de ser generalizada e vai servir somente para esse hardware. Se eu precisar tirar essa instalação e colocar numa outra máquina, por exemplo, eu vou ter que fazer o processo novamente. SysPrep, Clonezilla, para poder gravar a imagem, Clonezilla para jogar a imagem para dentro do HD novo, reconfigurar o Windows e aí eu tenho a máquina pronta, tá? Dessa forma você nunca vai perder nenhum dado seu, pessoal, tá? A menos que ele seja corrompido, tenha algum problema de vírus, apague arquivos e tal, mas assim, pensar na questão de você comprar um computador novo e você quer ter exatamente os mesmos dados na sua máquina nova, igualzinho na máquina antiga e na nova, é possível fazer, tá? Saída é SysPrep e Clonezilla, tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida tem meu e-mail, meu WhatsApp, tem um grupo de e-mail para vocês entrarem em contato e desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!